O que a gente precisa fazer para que a integração fotovoltaica na arquitetura tenha melhores resultados, né? O que fatores a gente precisa prever, né? E que fatores a gente precisa se preocupar para que a gente consiga melhores resultados, tanto estéticos quanto energéticos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nem só de cobertura vivem os módulos fotovoltaicos. Existe uma ampla gama de possibilidades para a gente fazer a integração fotovoltaica na arquitetura. Além das coberturas, a gente pode utilizar as fachadas. E tanto nas coberturas quanto nas fachadas, a gente pode utilizar os módulos em vedações, né, opacas ou transparentes. Vai depender da finalidade, né, do nosso objetivo. Em fachadas opacas, a gente consegue trabalhar com módulos lindos, coloridos, até com texturas, e a gente consegue trazer um resultado estético muito bonito e muito comparável a algum outro material que não fosse um módulo fotovoltaico. Mas aí vem a questão da grande vantagem. O módulo fotovoltaico, ele vai se pagar, ele está ali cumprindo uma dupla função. Ele está gerando energia e revestindo e embelezando a arquitetura. Além disso, a gente pode trabalhar com coberturas para estacionamentos, cobertura para pergolado, a gente pode usar os módulos como brises. E essas estratégias, esses usos, né, são muito interessantes porque sempre a gente tem a questão da dupla função. O módulo ele não está ali apenas para gerar energia, ele está fazendo uma função da arquitetura, né, revestir, proteger. E o exemplo que eu dei aqui do brise eu acho bem interessante porque ele está ali barrando uma irradiação indesejável e gerando energia com essa irradiação. Então a gente tem que pensar nisso, nem só de cobertura vive um módulo fotovoltaico, vive um sistema fotovoltaico. Então como que a gente pode fazer para que essas integrações sejam mais exploradas, sejam mais interessantes? A gente precisa conceber os projetos arquitetônicos com a integração fotovoltaica. O projeto precisa nascer fotovoltaico, já nascer com a integração. E o que a gente precisa para que isso aconteça? A gente precisa que os arquitetos se aproximem da tecnologia fotovoltaica. Ainda há muita distância, né, muito desconhecimento e barreiras que já poderiam, né, ter sido derrubadas, mas que ainda existem, entre arquitetos e a energia solar. Mas eu vejo que a gente já caminhou bastante e a gente tem um futuro aí com bastante integração pela frente. Então o que os arquitetos precisam fazer? Então, no primeiro momento, conhecer a tecnologia, saber das possibilidades que ela oferece. Não é apenas na cobertura, a gente tem as outras partes da edificação. Em seguida, a gente precisa saber que não basta apenas colocar os módulos. A gente precisa conhecer os impactos que cada decisão de projeto vai resultar. Então, a gente tem que pensar, né, na posição que esse módulo vai ficar, a gente tem que pensar no sombreamento, a gente tem que pensar, tem que calcular, né, esse sombreamento, a gente precisa prever se esse módulo vai ter ventilação ou não, porque se ele tem ventilação, ele tem um desempenho energético melhor. A gente precisa prever a limpeza. Então, se o módulo, por exemplo, for instalado numa situação com um ângulo muito baixinho, vai acumular sujeira. Então, a gente precisa prever que se a gente fizer uma inclinação de pelo menos 5 graus, a gente garante uma limpeza pela chuva. Em relação à posição, eu acho o ponto mais importante, porque não existe apenas uma posição ideal para a gente instalar um módulo fotovoltaico na arquitetura. E essa posição ideal a gente olha quando a gente está falando de uma usina em solo. Só que na arquitetura a gente não tem aquela condição de sempre um plano olhando para o norte com a inclinação igual à latitude local. E tá tudo bem, porque quando a gente começa a analisar, muitas vezes as perdas energéticas ao longo de um ano são mínimas. Muitas vezes inferiores a 5% entre uma inclinação existente na arquitetura e a inclinação ideal, por exemplo. Então a gente precisa conhecer esses fatores, porque todos eles têm como a gente otimizar a geração energética. Porque o objetivo aqui sempre vai ser buscar o equilíbrio entre a integração fotovoltaica e o desempenho energético.
né? Então, quando a gente tem o equilíbrio, a gente tem o melhor resultado e o projeto, então, fica bem integrado na arquitetura.